Fala, papito. Papai, papai, eu vou te dar. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito. Meus queridos amigos, hoje a nossa conversa tem um peso diferente. Eu gosto de trazer sempre histórias de vida, de presença, de transformação. E mesmo que o mundo tente nos fazer olhar de forma diferente, eu te garanto que essa é mais uma história de fé e amor. Hoje eu recebo aqui Gabi Brito e Júnior. Eles são pais da Bruna, uma menina cheia de luz que partiu cedo demais, mas deixou um rastro de amor e um chamado por mudança. Também são pais do Davi, de 12 anos, que segue sendo fonte de alegria e motivo diário de cuidado. Esse detalhe é importante, porque quando a vida tenta nos derrubar, ainda assim existem braços que pedem abraço, vozes que pedem colo e olhos que continuam precisando encontrar esperança dentro de nossa própria casa. O episódio não é sobre reviver algo que foi trágico, mas sobre honrar a vida da Bruna. Não é sobre expor feridas, mas sobre mostrar uma caminhada de coragem de dois pais que se entregam. Gabi e Júnior, antes de tudo, muito obrigado por aceitarem estar aqui. Obrigado por confiarem em mim, no Fala Papito, e compartilhar essa história que se torna uma missão para a vida de vocês. A gente que agradece. De coração, eu sempre, desde que aconteceu tudo, a gente tem alguns amigos em comuns e eu sempre me coloquei à disposição para ajudá-los no que fosse possível. E talvez esse seja o momento que Deus preparou para a gente. Isso. Né? Eu, pelo menos, acredito dessa forma. E aí, eu quero que vocês sejam muito tranquilos na conversa hoje e que respondam o que o coração realmente mandar. E eu queria começar perguntando de um jeito mais leve. Eu posso falar de lembrança? Pode. Quem era, ou melhor, quem é Bruna para vocês? E como era esse dia a dia com elas? E o que faz vocês lembrarem dela e darem um sorriso de caramba, como foi bom, valeu a pena, que saudade. Porque saudade é uma forma de ficar, né? A gente só sente saudade do que a gente amou. Sim. Então, Bruna era um anjo de luz na vida da gente. A gente vive falando sobre Bruna, né? A gente não evita falar sobre Bruna, a gente sempre fala sobre Bruna. Principalmente com o Davi, para botar isso para fora. E porque é impossível não lembrar de Bruna, né? Bruna faz parte da nossa alma todos os dias. Bruna era muito alegre, uma criança que não tinha mau humor, já acordava feliz, assim, tem aquela coisa de depois que morre todo mundo fala bem, mas realmente ela era uma criança diferente. E a gente sempre falava sobre isso, né? Por muitas vezes, juntos, a gente falava, poxa, tu não percebe que Bruna é diferente, não? E eu não sei explicar como, mas era como se a gente já soubesse que Bruna ela tinha uma missão diferente nessa vida. Ela era realmente uma criança muito especial e valeu a pena cada segundo, né? Se fosse para reviver, sabendo que eu ia viver essa dor, reviveria cada segundinho assim do que eu vivi com Bruna, sem dúvida nenhuma. E a gente tá sempre rindo quando a gente fala de Bruna. Dói, obviamente, dói muito, mas a gente tá sempre rindo. Sempre a gente coloca um sorriso no rosto para lembrar de alguma frase que ela dizia, para lembrar de algum momento, para quando a gente tá junto na mesa, seja tomando café, seja almoçando, sempre tem Bruna. Bruna era uma criança que já acordava rindo todos os dias. Como o Gabi falou, a gente sempre comentava entre a gente que ela era diferente. Era uma criança que, com o irmão mesmo, com o Davi, ela já acordava de manhã rindo, já ia para a cama de Davi, chamando ele, vamos para a escola, Davi. Enfim, claro que tinha
né? Como irmãos, tinha as brigas, mas Claro. era ali um amor ali que a gente via que a gente comentava sempre que era uma coisa diferente. Não era uma criança que... Era uma criança que não foi planejada, a gente não planejou, mas foi uma filha Mas foi muito desejada desejada. e amada. E Júlio, me diz uma coisa. Existe uma diferença muito grande, né, entre ser pai de menino e pai de menina. Como é que era isso? Como é que é isso pra tu? Tu sentiu essa diferença? Porque Sim. foram 8 anos de diferença de um pro outro, né? 8 anos. Senti muito daqui sair. Eu até foi ponto até que a gente tratei em terapia que eu não tenho nenhum, como é que eu posso falar, nenhum remorso, nenhum tipo de... Porque eu amei Bruna de um jeito que... Eu amei Bruna ali de uma... Amei não, amo, né? Porque ela ainda está presente entre nós. Né? Não está presente fisicamente, mas vai estar... A gente sempre, nas nossas conversas em casa, a gente sempre tem Bruna ali no meio. Né? Até a gente... O quarto dela, até hoje, a gente não desfez ainda. Tá lá do mesmo jeitinho, porque é uma coisa que, para mim mesmo, particularmente faz bem. Né? Quando eu quero lembrar dela, quando eu quero estar mais presente ali, eu tô ali no quarto. É diferente. É um amor diferente, né? Quando eu acho que filha... Eu te pergunto isso porque, assim, eu sempre sonhei em ser pai de menino, né? Não porque eu queria que fosse o menino em si, mas eu sonhava, sei lá, em ir pro jogo do Náutico e levar ele junto, coitado, pra sofrer. Mas, cara, veio Mariá e Mariá, eu brinco que eu não sei se ela virou minha vida de ponta cabeça, de cabeça pra cima, cabeça pra baixo, mas sei que é um negócio muito doido a ligação que o pai tem com a filha, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente sempre vai sentir e até nas tuas palavras aí também dá para perceber isso. Mas eu percebo também que vocês falam muito em Bruna no presente, né? Bruna hoje, Bruna... Porque não pode deixar também apagar, né, a memória. Não faz sentido nenhum isso. A gente precisa ressignificar tudo que aconteceu. Mas falando um pouco do que aconteceu, de forma muito resumida e do jeito que vocês quiserem contar, vocês querem falar um pouquinho do que foi do acontecimento? Podemos contar, sim. Bruna estava com amidalite. Assim, foi o que... Inicialmente, os médicos deram como diagnóstico, né? Uma amidalite. Levei ela a gente tinha o plano da Unimed Recife aqui, levamos ela para a emergência numa segunda-feira. Assim, no geral, Bruna, nesse ano, ela tinha tido uma internação por resistência a antibiótico, por uma otite de repetição. Então, sabendo da particularidade da minha filha, ali naquele momento, quiseram dar uma bezetacil nela, assim, não investigaram a fundo o que ela tinha, só olharam a garganta, não chegaram nem a fazer algum tipo de exame para se saber qual era realmente a bactéria, o que era, e disseram que ela tinha uma bactéria e que iam fazer uso de bezetacil. E aí eu me opus porque, diante do prognóstico ali da minha filha, eu sabia que aquilo não ia funcionar. Então, eu tentei me opor a isso, explicar isso várias vezes para a médica que não me deu ouvidos. Ela fez o uso da bezetacil, depois tivemos que voltar outro dia porque ela não teve melhora, aí ia exigir mais exames, fizeram outros exames, que deu uma alteração de infecção nela já bem considerável, e a gente não entendia isso ali naquele exame. E uma outra médica, já tendo aquele exame em mãos, não quis passar o antibiótico para a Bruna, ainda assim, disse para a gente esperar, mas tudo isso com deboche, assim, a gente recebeu, a gente teve ali todo, muito claramente, uma medicina muito mal empregada, muito mal feita. Tanto no sentido humano, como no sentido de
da técnica mesmo, sabe? E aí, com muito deboche, voltando com muito deboche, não aceitou o que eu vinha pedindo. E aí, depois tivemos que ir outro dia. Enfim, e foi se seguindo, e Bruna só declinando. A gente via que o bezetacil realmente não fazia efeito. No último dia, digamos assim, que era numa quinta-feira, eu levei Bruna para o especialista, que era o otorrino da Unimed também. Ainda no hospital. Então foram várias idas e vindas no idas. hospital, A né? gente ia na tentativa de ser feita uma outra condução, mas não tinha, a gente voltava. Nisso, eu estava em contato também com a pediatra dela. Certo. E a pediatra me mandou levar no... Não tinha uma vaga também, infelizmente, essa pediatra também não deu. Então, assim, quando eu paro para pensar, assim, do início ao fim, ninguém... Tu se sente totalmente desamparada, né? Eu fui Desse meio médico. Ela foi totalmente desamparada, do início ao fim. Até pela pediatra, que também era a pediatra da Unimed. E quando a gente volta na quinta-feira, o otorrino olha, e aí ele acha que Bruna podia ter um abscesso, e aí diz que ela ia precisar fazer um exame de tomografia. E a gente chegou ali por volta de umas 3 da tarde, 2 da tarde, não me lembro muito bem. E aí colocam ela ali na espera, já numa maca, dentro de uma sala. A gente fica aguardando para fazer essa tomografia que durou. Quando a gente veio fazer essa tomografia, era tipo meia-noite. Deixa eu fazer uma pergunta até. A tomografia, para fazer, ela estava acordada, ela estava sedada? Ia ser com sedação. Com sedação. Só que ela já estava mais debilitada. Super difícil fazer, né? Assim, depende da tomografia. Ela não ia aceitar fazer essa tomografia sem sedação. E aí ele optou por fazer por sedação. Só que aí teve uma espera muito grande, muito longa, né? De 2, 3 da tarde, ela já estava mais debilitada, não estava comendo, não estava se alimentando. Ela ficou praticamente um dia inteiro ali naquele hospital esperando para fazer essa tomografia. E aí fomos lá para meia-noite e meia, fazer esse exame. Na espera da tomografia, depois que já colocaram ela ali, começaram a sedação. Esperando lá fora, a gente percebe que alguma coisa não estava saindo como esperado, porque era uma movimentação dos médicos, a anestesista voltando para a sala, enfermeiras voltando para a sala, e ninguém explicava a gente o que estava acontecendo. E a gente já muito nervosos, à procura de alguma informação, até que lá, por volta de, 40 minutos depois, sai a anestesista para explicar a gente o que estava acontecendo. E eu não esqueço essa frase, assim, que ela sai para dizer: mãe, sua filha não podia ter feito esse exame, depois que já tinha sido iniciado o exame, né? Aí eu, como assim? Ela não poderia ter feito esse exame? Ela não podia ter feito esse exame porque a garganta dela já estava muito comprometida, assim, com bastante secreção. E esse tipo de exame com sedação pode acontecer laringoespasmos, que foi o que aconteceu com ela. E aí a saturação dela caiu e ela tinha que fazer a respiração manual, como um ambambá. E todas as vezes que ela tentava parar, reanimar ela, assim, trazer ela de volta, aí ela tinha um novo laringoespasmo e tinha que aplicar uma nova sedação, ou seja, várias sedações ali por horas, assim. Isso era meia-noite. Quando a gente veio sair dessa sala da tomografia, era 3h30, 4 horas da manhã, enfim. Então, ali foi... A gente viveu algo ali que é inexplicável, realmente, sabe? Se meia hora diante de uma dor de um filho da gente parece uma eternidade, que dirá 3, 4 horas, né? Então, eu lembro da gente ficar ali na porta da sala da tomografia. Dali, eu não saía, sabe? Eu ficava brechando. Alguém entrava e eu brechava, porque tiraram a gente da sala e não deixaram a gente permanecer, né? Então, aí aconteceram muitas coisas nessas muitas horas. A anestesista depois volta para dizer que precisaram entubá-la, seria o mais prudente. E ela entuba a Bruna. E depois de algumas outras coisas. E nisso, assim, a farmácia ficava em frente a essa sala, praticamente. Então, a gente via a todo momento médico saindo com medicação.
com adrenalina. O movimento era maior do que o que era passado para vocês, né? Não, e Vocês eles ficavam só pegavam esse olhando. tipo de medicação para entrar na sala dela. Então, a gente sabia que era para ela, mas não sabia o que era O que também. era. E a gente sempre pensa no pior, né? Então, ali ela sai depois para dizer que ia estubar a Bruna, que finalmente iam levar a Bruna internada e que ela ia fazer a medicação venosa, que era o que eu dizia desde o dia 1. E que ela ia precisar ir para a UTI para equalizar, acompanhar. normalizar a respiração e etc. Só que aí ela resolve que seria melhor fazer tudo isso com Bruna estubada depois de ter entubado. E aí, isso tudo, a gente sentado ali, teve um momento que eu sentei ali depois de muitas horas, ela tentando reanimar a Bruna, depois que ela estuba, ela tenta reanimar a Bruna. E a gente escutando tudo, eu escutando ela, Bruninha, vamos para casa, Bruninha. E ali, até que minha filha acorda, eu entro naquela sala, vejo, assim, minha filha num estado que eu jamais imaginei ver, assim, e sem saber o que fazer. Mas eu acreditava que minha filha ia sair dali. Sabe, se ela estava acordada, eu estava confiando que aquela médica estava fazendo o que era melhor para ela. E aí a gente vai fazer essa transferência de Bruna, porque na Unimed, essa sala de tomografia, ela é em um prédio. Em outro anexo, né? Para falar a verdade, a Gabi está falando de uma forma bem resumida do que aconteceu, até porque foi uma semana inteira, né? Foi um filme de terror aí que a gente viveu da segunda-feira até a sexta, né? E todos os dias... A primeira entrada foi na segunda, Na até segunda. a sexta-feira que vocês viveram tudo isso. Para falar a verdade, a última entrada foi na quinta, né? Porque Sim, a gente... que virou a noite, quinta né? da madrugada Que virou para a sexta noite. que... Ou seja, ela está falando de uma forma bem resumida, até porque já foi um ponto que a gente tá, né? Claro. É ruim você estar o tempo todo ali mexendo nessa ferida, né? Enfim, mas foi esse ponto aí final, que ela fala que foi justamente a hora que ela foi transferida, né? Que ela estava em um anexo, que foi fazer a tomo e foi transferida novamente para a emergência, né? Que ela foi transferida no meu braço. Bruna saiu Uma criança que estava entubada e que volta para um outro anexo no braço, dentro de uma ambulância, solta no braço de um pai e de uma mãe, né? Ou seja, meia hora antes de Bruna morrer, ela estava nos meus braços. E até a forma como eles conduziram, né, que a gente já falou diversas vezes o que aconteceu, que eu sei o que aconteceu naquela sala ali, no ponto ali final, né, da morte de Bruna, foi a forma como o hospital em si conduziu as coisas, né? Tipo, querendo me induzir, tipo, meia hora depois da morte de Bruna, me chamaram para assinar uns documentos lá, ou seja, eu estava ali, né? Só eu sei como eu estava naquele momento. Mas eu acho que foi Deus ali que não deixou eu assinar alguns documentos que eles vieram, me induzindo a assinar como, tipo, um dos aqui, Bruna chegou lá no estado O laudo crítico, da causa-morte. Como se fosse para querer justificar Isso, e eles que queriam vocês colocar assinassem aquilo que aquilo fosse para poder tá bem Pois é. para tentar eles se depois, né? Como é que livrar Bruna daquilo, estava né? no estado crítico se eles transferiram Bruna de um anexo para outro, ela no meu braço? Se ela tivesse no estado que eles estavam falando ali, era para ela ter, né, sido transferida ali, entubada, não sei. Não nos meus braços. Enfim, foi a forma como eles conduziram, né, o que A gente foi aconteceu. desrespeitado do dia 1 ao último dia, né? Por isso, eu acho que essa nossa luta também E até hoje, né? para que outras famílias não passem por isso que a gente viveu ali com as mãos atadas ali de não poder fazer nada, né? Porque quem conhece os filhos os filhos são os pais. Não que mas os médicos precisam também, né, não tratar os pais ali, os clientes com soberba, né? Como, né, acho que precisa escutar também Claro. que os pais têm a dizer, né? Pelo que eu pesquisei e vi, as investigações elas continuam, né, em andamento. Polícia Civil, CREMEP está envolvido, o conselho de enfermagem também. Mas existe uma caminhada, e assim, às vezes a gente... E aí eu sei que vocês são tementes a Deus e às vezes a gente fica pensando, cara,
como é que é perdoar e como é que é continuar e como é que é querer justiça. É um dilema que deve ser eterno e eu consigo entender que isso é normal, tá? Assim, faz parte do processo. Mas a gente pensando aí nessa caminhada pela justiça, quando vocês nunca imaginavam passar por isso, e aí acontece uma tragédia, e aí como é que vocês se veem diante disso? Como é que, depois do que acontece, como é esse processo de retomada, de voltar à rotina, já voltou? Está voltando? Quanto tempo? Como é que é isso? Como é que vocês se sentem hoje? A gente está falando de quase mais de 6 meses já, né? 7 meses, 8 meses. 10 meses. 10 meses. Não preciso mesmo. Enfim, Fazer 10 meses agora, dia 13. em relação a perdoar e essa caminhada por justiça, isso, no início, realmente era um embaralho na minha cabeça, né? E diante da minha fé, diante daquilo que eu acredito. E hoje eu tenho muita convicção que uma coisa é a gente perdoar, a gente saber que todo mundo erra, e outra coisa bem diferente é a gente perdoar, mas a gente seguir o caminho da busca pela justiça, daquilo que se tem direito e daquilo que vai gerar mudança, porque se não houver uma busca por justiça, não há mudança. Uhum. Infelizmente, não há mudança. Ainda mais no cenário que a gente está vendo aí, que está se tornando uma coisa cada vez mais comum, né? O cenário é devastador, assim. Por estar inserida nesse contexto, eu recebo todos os dias, mensagem de pessoas passando por um problema parecido ou por uma luta seja de uma perda ou de alguém que ficou em estado vegetativo. Então, minha gente, onde a gente vai parar? Então, assim, quando eu paro para ver, eu só acredito que foi um propósito que Deus colocou na minha vida, realmente, porque, assim, foram muitos processos por onde a minha filha passou nessa semana que ela poderia ter sido salva, porque era bobagem, assim, era uma coisa que dava para contornar. E você tem um hospital que não consegue contornar uma amidalite, não dá para deixar passar. E o preço foi muito caro. Eu perdi um dos amores da minha vida. Então, não dá para deixar passar e eu não vou deixar passar. E a justiça, ela precisa agir, ela precisa fazer a mudança. E esse é realmente o meu propósito hoje, diante dessa dor e dessa luta. Qual foi a outra pergunta? Não, era mais, perguntando mais como assim, como é essa retomada? Porque no primeiro momento, é claro que essa questão da justiça é muito forte, porque está tudo muito, muito evidente ainda, muito claro e precisa ser feito. Mas vai passando um tempo e as coisas vão meio que... não é que eu queira dizer que ela vai se acostumar, mas a gente vai entendendo que a vida vai ser assim, sim. né? E aí a gente precisa se readaptar para esse novo formato. E aí é isso que eu penso, vocês. Por exemplo, o Davi, como foi Davi nesse meio tempo? Uhum. Como é que ele ficou? Como vocês conseguiram segurar a onda para poder ele não sofrer tanto? Porque imagino que deve ter sofrido muito. É um processo, né? Longo, muito difícil. A coisa do luto, ela é muito... É um borrão negro do qual quem nunca passou, quem nunca viveu, é tudo novo, é tudo diferente. E a vida, em algum momento, ela precisa... Realmente, a vida continua seguindo o seu fluxo. E aí vem todas as questões, né? Principalmente enquanto mãe, quando a gente vê a vida andando, às vezes a gente acha que a gente não pode seguir, às vezes a gente entende que a gente precisa seguir. Então, é uma montanha-russa, né? Hoje eu vivo um dos piores momentos assim desse luto, porque no começo era muito barulho, né? Uhum. Foi muito barulho, teve uma grande repercussão e a gente levantava para
ir atrás, a gente tinha que dar entrada em processos, a gente tinha que fazer, contar o que aconteceu, a gente, enfim. Eu imagino quantas vezes vocês precisaram Sim. contar isso e, meu Deus do céu, como Pra deve ter falar a sido. verdade, Deco, a gente não teve tempo nem Viver esse de luto, viver o assim. luto, né? Porque logo... Talvez o luto vocês estejam vivendo mais Tá agora, vivendo agora. do que É, no momento, porque né? foi tanto, deu a repercussão que deu e tal, querendo ou não, foi ali, né? Foi bom em certo ponto, porque, né, várias autoridades ali, né? Várias pessoas que já tinham passado por isso que a gente passou, mas não tinha tido, não tinha sido escutado lá atrás e hoje está sendo escutado, né? Através do caso Bruna, né? Que a gente pagou um preço alto, por quê? Porque a gente perdeu nossa filha, né? E a todo momento ali tem que estar mexendo na ferida e tal. Enfim, não é fácil, né? A gente tá, para falar a verdade, tá vivendo o luto agora. Tu perguntou até de Davi aí, era até um ponto que até hoje eu carrego isso que quando eu recebi a notícia, né, que Bruna tinha morrido, eu fiquei um tempo lá sozinho, lá no hospital, até porque Bruna veio morrer de 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, o corpo dela só foi liberado lá do hospital, que o hospital não queria, a Unimed não queria liberar o corpo, porque eu disse que minha filha precisava ir para o IML, que eu precisava saber a causa da morte dela. Até isso já foi um processo, já começou ali desde o começo Bruna morreu de 7 horas da manhã, o corpo dela foi liberado de 7 horas da noite porque a polícia foi lá. Mais ou menos. Umas 5h30. E a polícia só foi liberado o corpo porque a polícia teve que ir lá para levar o corpo da nossa filha para o IML. Mas eu ficava pensando o tempo todo, o que é que vai ser agora da minha vida? O que é que eu vou chegar, o que é que eu vou dizer a Davi quando chegar em casa? Né? O que é que vai ser da vida de Gabi? O que é que eu vou fazer que eu tenho que ser o pilar ali para poder... Não sei o que é que vai ser da minha vida a partir daquele momento, né? Mas eu acho que Deus vai, né, botando pessoas no caminho da gente, vai dando forças a gente para que a gente... como eu falei, não é fácil. Não é essa questão de... Você falou até, perguntou a Gabi da retomada da rotina. Uhum. Até isso está sendo uma coisa que eu estou tratando com terapia, porque é uma coisa meio maluca, porque eu tento voltar à minha rotina. Estou tentando voltar à minha rotina. Mas, em contrapartida, eu já fico pensando, mas eu estou voltando à minha rotina, eu estou trabalhando ali, eu estou bem, e eu estou esquecendo das memórias da minha filha. Né? Mas aí, se também eu respirar Bruna, pensar em Bruna 24 horas ali, eu também não vou conseguir. Enfim, é uma coisa meio... É difícil até você de explicar com palavras. Acho que só muita terapia mesmo e fé em Deus para poder a gente seguir, porque não é fácil. Júnior, eu não sou psicólogo, nem tenho o direito de tentar falar por um terapeuta. Mas eu tenho certeza que para Bruna ter a família dela bem, ativa, presente e, que a gente vai falar mais para frente, continuar lutando pela causa é o que ela espera, né? Porque também, assim, não adianta viver... Se a gente for viver triste, claro que não é fácil o que eu estou falando de fora, mas a busca por encontrar um sentido na vida... depois de uma tragédia, é muito difícil, né? Porque você vai, cara... eu até comento aqui no encerramento sobre Viktor Frankl, né? E que ele viveu o campo nazista, né? E ele percebeu, ele era psicanalista, e ele percebeu que as pessoas que chegavam lá já com o sentido de... a sensação de morte, vamos dizer assim, elas morriam muito mais rápido do que as pessoas que chegavam lá com vontade de viver, acreditando que sairiam dali, sabe? E aí, ele fala muito de buscar o sentido da vida, buscar a felicidade nas coisas que a gente pode, do jeito que elas são, sem esquecer. E eu acho que é muito isso o que tu estás falando. É muito mais sobre ressignificar do que sobre, cara, eu estou bem, mas se eu estou bem, eu estou esquecendo da minha filha. Cara, pode ficar certo
E aí, Deco, pai também. Não. Cara, eu tenho certeza que estar bem é muito melhor do que você... E não necessariamente o estar bem, né, é contrário ao fato de tô esquecendo, tá? Como você falou, cara, muitas vezes eu tô no quarto dela, né? Eu fico pensando, caramba, quando tu falou isso, eu só fiquei pensando, porra, se você eu entrar no quarto do Marial, não sei nem se eu ia conseguir entrar, sendo bem sincero. Eu não sei se eu teria coragem. É porque essa coisa do luto, ela é muito particular, né? Cada um vive o luto de uma forma diferente. E, para além disso, assim, tem é importante a gente falar sobre saúde mental mesmo no processo do luto, porque, em primeiro lugar, o que eu posso dizer às pessoas, diante da minha experiência, não deixem de fazer uma terapia, não deixem de procurar ajuda, porque isso é uma ferramenta muito importante, realmente. Tem ajudado muito a nossa família. Eu estou num processo muito difícil desse momento de luto agora, realmente. Eu estou até, inclusive, nesse momento mais afastada, assim, dessa luta de estar nas redes sociais. Enfim, eu estou precisando me escutar mais, ficar mais olhar para dentro, né? Se cuidar também, né? Isso. E aí, a gente já está na terapia desde o dia 1, assim, do acontecido. Uma terapia individualizada, uma terapia de família e uma terapia também de casal, porque a gente sabe que todos os âmbitos das nossas relações, elas iam ser afetadas, né? Para falar a verdade, essa questão de terapia, desde o primeiro dia, do dia da morte de Bruna, a gente começou a ser acompanhado por psicólogo, até para dar a notícia da Davi, porque, como eu falei, como né, dar essa notícia. eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu vou dizer o que é Davi quando chegar em casa. A gente saiu com Bruna de casa, Bruna andando, brincando, correndo, ou com a inflamação na garganta. Aí vai chegar em casa sem Bruna, o que é que eu vou dizer a ele? Né? Ou seja, desde o primeiro dia mesmo, a gente já vem tá sendo acompanhado por psicólogo, que eu acho que é muita fé em Deus e terapia para poder você conseguir seguir, porque não é fácil, não. E aí, nesse meio dessa terapia, assim, cheguei num ponto, porque independente do sofrimento, e eu sei, assim, que independente das nossas lutas, Deus quer ver a gente bem, assim, Deus não vai te dar um sofrimento para ele te ver em cima de uma cama. Mas existem momentos na nossa vida que a gente tem que entender que o biológico, ele muda, assim, não é só o querer, não é só a confiança em Deus, que ela tem que existir, mas junto disso tem que existir também um apoio. E eu não entendia isso muito, assim, eu queria que Deus, ele me curasse e fosse ele, porque ele pode fazer tudo. Então, eu queria que fosse só ele. E aí, minhas terapeutas já vinham me sinalizando uma depressão, não uma depressão de quem fica em cima de uma cama o tempo inteiro, chorando, sofrendo, mas uma depressão de quem perde os prazeres da vida, assim. Eu estava perdendo o prazer de absolutamente tudo, assim, não tinha mais vontade. Eu até ia, mas eu me sinto ainda muito fora. Se eu estou num lugar, eu me sinto um peixe fora d'água, sabe? E isso foi e aquilo isso ia me consumindo, porque eu queria que Deus resolvesse, e eu não conseguia. E eu também não queria ir para a medicação, não queria procurar um psiquiatra. E aí, num certo momento, eu vi que eu estava perdendo realmente o controle e procurei o psiquiatra. Comecei uma medicação e eu falo isso para que isso também seja uma força para quem está aí do outro lado passando por um luto, porque a gente sabe também que existe esse preconceito, às vezes, né? Assim como eu tenho, como eu tive, uma pessoa que esteja aí do outro lado pode ter também, e que procure, assim, porque isso é uma outra ferramenta. Se você está vendo que não está conseguindo, procure todos os meios que você puder. Um dos grandes temas hoje da saúde, né, que é discutido, é essa questão da saúde mental. Tá em alta, vamos dizer assim, porque existe um preconceito, né? Se você tiver que tomar remédio, por exemplo, para o coração ou para diabetes, a vida toda você toma. Mas você precisa tomar uma medicação que o psiquiatra passou, você já acha que é um problema, né? Não pode ser assim, não pode ser por tanto tempo. Cara, e às vezes a gente precisa tomar e a gente precisa estar mais aberto a isso, né? E essa coisa, é impressionante, assim, como eu cheguei nesse momento, que é o momento, a gente vai vivendo,
vai sendo empurrado a viver aquele momento. Só que a mente da gente, ela não entende. Ela espera que aquela pessoa vai voltar, entendeu? Ela não desacostumou aquilo. Então, hormônios são liberados, o seu corpo, ele muda. Então, hoje, por exemplo, começou a me doer muito, porque antes eu assistia vídeos de Bruna, via fotos de Bruna, e tudo bem para mim, doía, mas agora me dói muito ver, porque a falta, ela se tornou mais concreta, né? Acho que vai passando o tempo, né? E você vai vendo que aquilo ali realmente você não... Porque eu acho que no começo ali a sua ficha não cai, né? Vai caindo Sua mente com não o tempo, entende. porque vai passando o tempo e você vai vendo que você não vai ver mais, você não vai ter mais sua filha ali do seu lado. E também, Júnior, vocês, assim, os primeiros, eu ia dizer primeiros dias, mas talvez os primeiros meses foram muito atribulados por conta de tudo isso que foi, de todo o processo, de toda a investigação, de tudo que vocês viveram, para que depois disso vocês talvez começassem a retomar um ritmo de vida mais próximo do que existia antes. E é talvez quando hoje que vocês sentem mais o luto, é justamente quando vocês estão, talvez... O luto da vida seguindo, né? Seguir, Que é o que exato. mais dói. E Bruna, ela morreu num mês muito difícil, né? Ela morreu perto do Natal, perto do aniversário do nosso filho, perto do Ano Novo. Assim, aquele ano ele ia passar, o ano em que até aquele momento eu tive a minha filha, e a partir de um novo ano eu não ia ter mais a minha filha. Então, eu acho que um dos piores dias da minha vida também foi o Ano Novo. Assim, me rasgou a alma ter que virar o ano. Que é uma coisa simbólica, né? Pra gente. E aí, como você falou de Davi, Davi é uma luz no fim do túnel na nossa vida. Assim, sempre foi essa luz da escuridão, porque um filho sempre traz essa luz. Mas nesse momento, mais do que nunca, ele é um menino assim, cara, quem conhece Davi, né, porque é meu filho, quem conhece Davi sempre comenta como ele é um menino fora da curva, assim. Por que ele é esse menino fora da curva? Eu não sei explicar, O que é mas que ele porque ele é faz? um O que menino ele faz? muito... Ele é muito desenrolado, ele é muito cabeça, ele é inteligente, lógico, como ele está na fase, assim, entrando na adolescência, né? Que é muito difícil também, porque, querendo ou não, é uma fase de transição. E eu perdi uma filha, e, querendo ou não, eu estou perdendo uma fase de um outro filho, né? Que se vai, lógico que vem outra linda também, mas aquela está indo embora. Então, é tudo muito... Davi é uma criança que ele se adapta em qualquer tipo de ambiente. Se botar ele com as crianças ali de 3, 4 anos, ele vai se adaptar ali. Se botar com uma criança de 17, 16, ele vai se adaptar do mesmo E jeito. com adulto também, assim, ele fala em qualquer ambiente, com qualquer grupo. E sem contar que ele é um filho maravilhoso. Tem as teimosias, tem todo o processo Ainda bem normal. que tem também, né? É, Ainda né? bem. Eu digo ele direto, Davi, tu tem tudo para ser um adulto aí bem sucedido em tudo. Sensacional. Porque todo mundo gosta de tu, tu é desenrolado, ou seja, só depende de tu agora. Ser Fazer acontecer. Né? E- Então, já que vocês falando da vida, é legal também que eu vejo o brilho nos olhos de vocês, sabe? Teve alguma situação que vocês imaginavam que seria talvez mais difícil e Davi tornou mais fácil? Todos os dias. Davi, ele sofreu muito nos primeiros meses, assim, ele não queria ir para casa. Ele fugia de casa. E passou quase um mês sem Ia para voltar casa da pra minha casa. irmã ou para casa da irmã dele, ele não queria ir para casa. Hoje, assim, ele não quer que a gente é um pedido dele, essa coisa também, de não desfazer o quarto de Bruna. Ele não quer que desfaça, mas ele também não quer entrar, né? Então, é como eu digo, cada um vive o luto de um jeito. Mas já que todo mundo está de acordo que quer manter o quarto, então vamos manter o quarto e no momento que tiver, se for de tirar, a gente tira. A gente vai vivendo um dia de cada vez. E ele
ele não queria ir para casa, entrou na terapia, é uma construção todos os dias, mas, assim, ele tá levando as coisas de uma forma que me impressiona, sabe? Ele continua vendo a vida com alegria, ele luta todos os dias porque ele está lutando. E ele luta muito bem. A gente está aqui para apoiar ele, para ser a força em todos os momentos que ele precisa, mas eu fico admirada com a força que ele tem. E uma criança de 12 anos, De né? 12 anos. E a gente tomou uma decisão de não esconder nada dele. Desde o começo que a gente conversa tudo com ele. Tudo que a gente... Até coisas que a gente não pode nem falar, mas a gente... Falar aqui, mas a gente conversou com ele também. Enfim, a gente claro que as decisões a a gente gente... tomar muitas né? decisões, assim, sabe? Difíceis, muito difíceis. Decisões das quais, inclusive, não era justo a gente ter que tomar ali nesse momento. E muita coisa ia reverberar no amanhã de Davi também. E a gente precisava... A gente tinha medo. Então, é muito importante dar voz aos nossos filhos, em alguns momentos. Não deixar a decisão ser deles, obviamente, porque tem decisões que são muito pesadas para uma criança tomar, mas ouvir a opinião é importante, faz muita diferença. O que for possível partilhar, Sim, o que for possível. tentar envolvê-lo, né? Nesse caminho de luto aí, vocês descobriram alguma coisa, ou se perceberam alguma coisa que poderia ajudar outras famílias? Você comentou, por exemplo, façam terapia é importante, procurem ajuda. Não sei, tem alguma outra coisa? Amigos, família, igreja. O que é que, nesse meio tempo aí, o que é que vocês podem dizer para o pessoal do que vocês viveram e do que ajudou vocês nesse momento? Deco, são muitas coisas que eu poderia dizer para as pessoas. Do luto em si, assim, primeiro a gente tem que viver realmente, não atropelar as fases. Eu vejo que hoje as pessoas, óbvio, é muito duro, muito difícil sofrer, mas as pessoas têm medo de sofrer em todos os âmbitos e querem atropelar tudo, assim, para não sofrer nada. E não tem como não sofrer no luto. É inevitável, você vai sofrer. Então, você precisa se deixar viver esse momento em todas as suas camadas. Eu recebo muita mensagem, assim, de pessoas me dizendo: eu sonhei que você ficava grávida, eu tive Deus me mostrou você grávida. Enfim, todo tipo de mensagem. Às vezes me param na rua, a gente um dia estava na rua, em família, e na frente de Davi uma pessoa me parou para falar sobre isso, o que gera expectativas nele, porque ele quer irmão. Mas, assim, eu não quero pensar nisso agora, porque eu não quero isso agora. Obviamente, pode ser que amanhã eu queira. Mas hoje eu tenho que viver esse momento, porque se vier um outro filho, a gente tem que estar inteiro para esse outro filho. Claro. Hoje eu sofro por Bruna. Eu queria Bruna, eu não queria um outro filho, eu queria Bruna. Né? Então, um outro filho não vai resolver os meus problemas, não vai resolver esse luto. Então, eu diria isso também para essas pessoas. Se vier, ou se a pessoa tiver esse desejo, ok, maravilhoso, cada um vive o seu luto. Mas as pessoas também precisam começar a aprender a falar sobre luto, né? Porque ninguém fala sobre isso, a gente não é ensinado a viver isso. É um tabu muito grande. E aí as pessoas acabam falando muita besteira. Mas eu entendo, por justamente ser uma coisa que não é muito falada. Qual foi a outra coisa? Não sei como foi, se vocês sentiram o apoio da família, dos amigos, dos amigos da igreja. Então, essa coisa da fé é o que me salvou, o que me salva. É Deus. Eu vou ser eternamente grata, ao contrário de ter raiva por achar que Deus é o culpado de tudo isso. Eu tenho total o discernimento de que Deus, ele
dá a gente o livre-arbítrio. A gente comete erros, quem comete é a gente. Quem faz o mal somos nós. O mal, ou às vezes uma fatalidade, a gente não deve culpar Deus. Deus, se você pedir, se você tiver intimidade com Ele vai te sustentar. Ele vai estar ali. Ele está ali no mais delicado da coisa que você não acha que é... Mas ele está ali do seu lado todos os dias. Ele dá um jeito de te dar um recado, de te mandar uma mensagem, seja através de um amigo, seja através do dia a dia comum, da vida comum, que é onde eu acho que Deus mais prevalece, sabe? E ele sustenta, ele tem sustentado a gente, nossos amigos, tá perto de pessoas que realmente te fazem bem, que realmente querem o seu bem. Mesmo que você tenha que mudar todo o ciclo de amizade, porque muitas vezes o luto traz isso também, sabe? Ele muda tudo, inclusive suas amizades. Eu prefiro acreditar que Bruna veio ao mundo para salvar, né? Claro que tem momentos ali que a gente desaba e tal, mas que ela veio ao mundo para salvar outras vidas. Né? Eu tenho certeza que muita coisa já foi mudada, não só ali no hospital da Unimed, mas em diversos outros hospitais, até porque muita gente a gente encontra, vem nas redes sociais, a gente sai, vai na rua, muitas pessoas, né? O caso Bruna hoje é exemplo até nas faculdades hoje de medicina. Muitos alunos de medicina também vêm falar com a gente nas redes sociais que muitas das vezes as aulas lá são... O exemplo é o que aconteceu com Bruna. Né? Existe hoje já também uma minuta de um projeto de lei com o nome de Bruna. Tá não sei se já está em tramitação lá na Alep, mas eu acho que é até a respeito da questão de intubação, porque como a gente não deixaram a gente acompanhar... Os pais não podem participar, né? Quando a criança vai ser intubada. Não deixaram a gente acompanhou até o certo ponto, mas depois pediram para a gente se retirar, ou seja, existe já um projeto em tramitação que os pais são obrigados ali a estar acompanhando. A gente quer que isso seja lei, assim, para que você possa ver o que acontece ali, porque é um momento muito delicado. E você precisa estar do lado para saber o que aconteceu. E que os pais também, você leva só... Porque a gente paga um plano de saúde hoje, mas é uma coisa que a gente paga, mas que reza para não usar, né? Ou seja, a partir do momento que você usa, que você vai no hospital, é porque você quer ali, né? Que eu estou falando dos nossos filhos, né? Quer que resolva ali, quer que o seu filho fique bom, né? Ou seja, você já chega ali preocupado, você já chega ali... com o pé atrás, porque seu filho está doente, e chegar o médico lhe tratar ali com indiferença, com soberba, que foi o que aconteceu com a gente. Não só com o médico, mas a maioria dos médicos que passaram lá, né? Tipo, um dos que eu falo sempre, que Bruna tinha tomado uma bezetacina na segunda-feira, a gente voltou na terça, com ela já em estado pior, mandaram voltar para casa. Na quarta-feira a gente volta e chegou lá, a médica veio falar para mim que o antibiótico não é um remédio de dor de cabeça não, que você toma, só que ela falando de uma forma como se você fosse ali O antibiótico é a bezetacil, que é penicilina, mas não é como os outros antibióticos. Então, mas ela chegou para falar o seguinte, que o antibiótico não é um remédio de dor de cabeça, que passa de um dia para a noite. Passa de um dia para a noite não, que passa ali em 10 minutos. Rapidinho. Eu sei que não, eu sou leigo, não sou na medicina, mas na minha cabeça, quando se toma um antibiótico, a tendência é o seu quadro ir evoluindo, né? Não ir regredindo feito estava o de Bruna. Ou seja, ele mandou voltar para casa e ainda esperar até a sexta-feira. Minha filha morreu na quinta. Né? Ou seja, para que eu tenho certeza que algo já foi mudado ali naquele hospital, né? E querendo ou não, já foi salvo ali algumas vidas, né? Claro que a gente tá pagando preço alto e tal, mas eu prefiro acreditar nisso e Bruna tem um propósito na nossa vida. Existe o inquérito, né, em andamento, e a gente, poucos dias aí atrás, veio novamente aqui para as redes sociais
porque esse inquérito não estava mais andando, né? E a gente tem que, muitas vezes, apertar para as coisas andarem. Agora, nossos advogados dizem que seguem indo, acompanhando na delegacia o andamento desse inquérito, que agora está acontecendo a perícia, porque o que estava faltando é essa perícia, que essa perícia está acontecendo, essa diligência dessa perícia. Existe um PAD, né, que é o processo dentro do CREMEP. O CREMEP ele abre uma investigação para saber se existem indícios reais, se existem elementos para indiciar alguns médicos. E aí eles abriram e realmente viram que existe contra 4 médicos. Contra outro a gente recorreu e está caminhando, assim, as coisas são lentas, mas a gente jamais vai desistir e o que a gente puder fazer para mudar esse cenário, a gente vai mudar. Cada vez mais médicos entrando nessa formação sem dom, sem amor, sem nem saber o que está fazendo, porque muitas vezes nem estuda, a gente tem médico de chat GPT, não pelas faculdades pagas, que muitas vezes também não tem credibilidade nenhuma. Muitos pais que formam filhos na medicina por status. Enfim, é um cenário realmente devastador o que está acontecendo. E a nossa filha se foi por isso. Então, assim, eu acho que em relação a essa mudança que vocês gostariam que acontecesse no sistema como um todo, vai desde a questão da formação dos profissionais, né? A questão dos protocolos dentro do hospital, Sim, tudo a gente isso. sabe também que tem isso. Assim, muitas vezes o médico ele se sente de mão atada em hospitais que faz um protocolo ali, que todo mundo entre nesse protocolo para economizar, e que foi o caso da minha filha ali, porque você tem que ver cada paciente como um paciente, uma pessoa diferente. Não dá para você protocolizar cada paciente, né? E foi o que aconteceu. Às vezes o médico se sente de mão atada porque ou trabalha assim ou não trabalha. Mas aí entra a questão, você faz um juramento ali para salvar vidas, não é para ganhar dinheiro, né? Então, você tem que tomar uma decisão de que lado você está. Se é do lado da vida ou do lado de ganhar dinheiro. Porque o problema daqui, Gabi até falou, a questão das faculdades, que existem várias faculdades hoje particulares, não desmerecendo as faculdades particulares, né, de medicina, mas a gente sabe que antigamente só ia fazer medicina ali, só era médico ali quem realmente, né, estudava, quem realmente tivesse a vocação para ser médico. Hoje em dia, qualquer, né, tem dinheiro ali, vai fazer medicina. Né, muitas vezes vai fazer por dinheiro, né? E a medicina não é qualquer profissão ali que você comete um erro ali, né? Mas medicina você está tratando ali com vidas. Você cometer um erro, você tira a vida de uma pessoa, que foi o que aconteceu com a nossa filha. Né? Isso aí a gente não pode dizer, não, aconteceu isso até porque existe aí, né, um inquérito ainda em andamento e tal, mas a gente estava ali 24 horas acompanhando. Bruna não estava internada na UTI, a gente sem ter acesso nenhum a ela, sem ver o que estava acontecendo. Pelo contrário, como eu falei aqui, meia hora antes de Bruna chegar a notícia que Bruna morreu, ela estava nos meus braços. Né? Ou seja, ela não estava ali, a gente estava acompanhando Bruna ali 24 horas, via o que estava acontecendo, via os erros que os médicos estavam cometendo, mas a gente E principalmente o erro com as final, mãos atadas, né? Que a gente não falou aqui, do último momento ali de Bruna, que foi o da sala vermelha, porque Bruna ia ser transferida para a UTI, mas nem chegou a ser... Quando chegou lá, estava estubada e os médicos ficaram sem entender. Por que essa criança está estubada? A gente estava esperando uma criança entubada. Não sabia como conduzir aquilo ali. Eu, dentro da sala vermelha, escutando as discussões do que deveria ser feito ou não. A anestesista que foi junto, já na intenção de entubar, que ela mesma me disse isso, e lá dentro da sala, ela dizendo, o que é que a gente vai... vamos entubar a criança. Então, como é que ela estuba uma criança na intenção de entubar a criança? E ali dentro daquela sala, sem aguentar mais ver aquilo, eu vou esperar do lado de fora, e uma outra médica
comete um outro grande erro ali dentro. Depois, na hora de transferir a minha filha para a UTI, Então, tá pegando o som aí, isso aí? Um pouquinho. Mas eu consigo tirar. Consegue? Ô, Paulinho, mas se der pra parar 15 minutos, a gente... Mas, Do nada. e nem pode, por causa do horário, eu não deveria estar fazendo, não sei o que é isso que estão furando não aí. É furadeira, né? Eu tô indo. Se fosse eu furando, já tinha mandado parar. Aqui é um cowork, sabe? Aí tipo, são 5 empresas. Aí esse lado aqui é meu. Tem a sala e tem a sala do projeto social. Espera, tu disse que era rápido? Eu estipulei 40 minutos. Não, nossa. Mas a gente vai... É só para ficar mais à vontade. fica mais seguro. Tá. Aí eu volto da onde? Não, tu pode continuar. Tu tava falando, tu consegue... Até porque tá gravando aí, não consegue voltar, né? Pra saber, né? Tá. Então, Mas acho esse que eu estava vídeo na hora a de gente transferir. consegue diminuir esse- Eu tava falando Não, da gente, questão de De transferir. da Da transferência. entubar, estubar, era uma coisa... Né? Tinha Que começado, tava vindo disso. que tava Tá. aí para ser transferida para UTI. Então, finalmente, Bruna ia ser transferida da sala vermelha para a UTI. E aí tinham vários médicos dentro de uma sala, que era a sala vermelha, e foram transferir ela de uma maca para outra para subir para a UTI. A gente estava na porta ali, vendo tudo. A gente não estava vendo dentro da sala, assim, mas a gente estava vendo de fora, dentro da sala. E aí... A porta estava entreaberta. Há um barulho muito grande, como se fosse de um cilindro explodindo, um oxigênio explodindo assim. E um grito de uma das enfermeiras paramédicas: doutora, o que é isso? Ela braba, assim, irritada. E a doutora fica muito nervosa e um barulho, assim, seguido desse barulho do oxigênio, vem um barulho de queda, de batida, sabe? E aí ela manda fechar a porta para os pais não verem. E, ou seja, ali derrubaram minha filha ou calibraram errado o oxigênio e ele explodiu nela. Enfim, muitas são as possibilidades ali do erro. Que houve um erro, ele houve, né? Ou não só um, por isso que eu digo, assim, é surreal a quantidade de erros que cometeram com Bruna do início até o fim. E o que me leva e o que me convence cada vez mais desse propósito. E até porque essa questão da queda, que a gente diz que a gente escutou o barulho, a porta estava entreaberta, a gente não estava vendo Bruna porque ela estava rodeada de profissionais ali. Mas a gente escutou um barulho de alguém caindo, né? A enfermeira gritando com a médica, enfim. E no próprio prontuário lá do hospital, uma das enfermeiras bota que Bruna estava com marcas na lombar e no glúteo. Ou seja, tudo... Só que essa marca, ela foi imediata, assim, na hora da morte, a enfermeira tem que entrar naquele momento para limpar e fazer um prontuário de como estava o corpo. Então, não é que aquela marca, aquilo foi visto depois, com algum tempo do corpo, sabe? Porque, às vezes, aparecem marcas com tempo de morte, mas aquilo foi ali, imediato. Entendi. E até hoje, o hospital, o laudo do hospital diz que foi hemorragia pulmonar, sim. Mas a hemorragia pulmonar, a causa morte de Bruna, hemorragia pulmonar causada por quê? O que foi que causou a hemorragia pulmonar nela? E até hoje a gente, sem respostas, vai fazer próximo dia 13, 10 meses da morte de Bruna e a gente não tem resposta, mas a gente acredita muito que na justiça, que esse inquérito aí nesses dias aí vai ser concluído para que o processo siga. O fluxo do processo, ele dê andamento, né? E a gente acaba também podendo tomar mais atitudes diante de tudo isso quando esse inquérito estiver pronto. E é bom também a gente deixar claro aqui que uma das diretoras da Unimed, ela trabalha também no IML, né? No início, eles queriam que o corpo fosse para o SVO e eu não estava nesse momento, mas ali eu tinha
já estava sem som e sem imagem, né? Não, para falar a Digamos verdade, assim. eles não queriam nem mandar para o SVO. Né? Então, mas aí depois depois de uma discussão intensa, assim, minha filha só saiu de lá com a polícia, com delegacia, chamando a polícia. E aí, depois de uma discussão do hospital, do que seria, do que podia, do que não podia, do que vocês vão fazer, o que vocês não vão fazer, eles queriam mandar para o SVO, que não era o que queriam inicialmente, queria que a gente assinasse uma coisa ali mesmo, a gente se recusou, aí queria que a gente fosse para o SVO, porque tinha uma pessoa deles lá, e a gente não vai mandar para um lugar que tem uma pessoa de vocês esperando lá. A gente quer saber o que de fato aconteceu. Então, vamos... mas se vão mandar para o IML também, doutora Bárbara, que é uma das diretoras do hospital, vai estar lá esperando, ou trabalha lá, enfim, e isso a gente tem gravado, tá? A gente gravou essa conversa. A gente tem provas disso. Para falar a verdade, eles sabem, né, a sucessão de erros que aconteceu naquele hospital, o que veio ocasionar a morte de Bruna. Né? E logo em seguida eles nos chamaram para poder eles mesmos dar o laudo lá para poder liberar o corpo e evitar dor maior e tal. Eu fiz, não, mas eu quero saber a causa da morte da minha filha. Minha filha vai para o IML. Aí disse, não, mas não pode, sua filha não pode sair daqui para o IML. Eu fiz, mas vai. Disse, não, então vamos mandar para o SVO. Eu fiz, não, minha filha vai para o IML. Porque ele falou, não, vamos mandar para o SVO porque tem uma pessoa nossa lá que já está esperando ela. Como é que eu vou mandar fazer num local que quem vai fazer são vocês? Vai para o IML. Ou seja... Na verdade, o IML é só para causas, para mortes violentas. Para a gente, a morte da nossa filha foi uma morte violenta. Então, era o lugar correto para se enviar. Né? E é muito importante também, diante desse contexto que a gente está falando, eu dizer para os pais, não só os pais, para quem estiver passando por esse tipo de dor, que seja forte ali naquele momento, de querer saber o que aconteceu, sabe? Porque, por muitas vezes, a gente deixa passar, porque a dor realmente vai ser muito grande, a luta vai ser muito grande, mas as coisas não mudam se não for por esse caminho, sabe? Eu tive que tomar uma das piores decisões ali da minha vida, foi decidir mandar o corpo da minha filha para o IML. O corpo da minha filha, para mim, era sagrado. E você imaginar o que vai acontecer ali naquele momento é surreal. É muito dolorido, é uma decisão muito difícil, eu sei disso. Posso dizer com prioridade. Mas, infelizmente, é o único caminho. Então, estava falando ontem também com uma amiga minha que estava sentindo uma dor de cabeça e foi para um hospital, acabou indo sozinha. Não vão mais para o hospital sozinhos. Assim, a gente não está vivendo um cenário bom. A gente tem que ter um acompanhante ali, vendo tudo o que tá acontecendo. Evitem estar em hospitais sozinhos. E estejam atentos, vendo tudo o que está acontecendo. E se tiver que... Lógico que a gente tem que respeitar também o que o outro profissional ali está fazendo, que muitas vezes está fazendo bem feito, né? A gente também não pode querer ser o médico da situação. Mas se a gente está vendo, ou tem dúvidas, ou está vendo que as coisas não estão sendo bem conduzidas, a gente deve sim falar. Porque essa coisa de médico ter essa arrogância de querer ser incontestado, isso tem que ser esquecido, assim, isso tem que mudar também. A gente pode contestar, a gente pode querer saber tudo que está acontecendo. É o nosso corpo, é a nossa vida, né? Eu consigo perceber claramente que vocês... apesar da dor, apesar do luto, apesar até dessa indignação em relação a tudo isso, vocês estão num processo de transformar tudo isso em propósito. Sim. Né? Porque é o que a gente precisa encontrar. Talvez seja a solução que sobra pra gente, não tem muito o que fazer. E aí, até tu comentaste, muita gente me fala que me viu grávida, sonhou comigo, não sei o quê. Não é o momento agora, mas que pode ser. Então, é uma coisa que pode ser no futuro, se for vontade de Deus, de vocês também. Mas... E vocês também já falaram sobre... Bruna tem já algum projeto de lei que tem o nome dela. O caso é usado muitas vezes nas aulas.
Assim, termina que a gente começa a pensar que isso pode virar muito mais do que um projeto de lei, do que... Eu até comentei, né, com o Gabi, eu falei, cara, vocês já pensaram em fazer um instituto, né, começar a fazer para levantar, porque eu imagino a quantidade de famílias que devem procurar vocês para falar sobre situações parecidas, ou que viveram, ou que talvez situações diferentes, mas que elas se reconheçam em vocês e entendam. Vocês pensam nisso, em evoluir a esse ponto de querer fazer alguma coisa macro que possa ajudar mais pessoas? Com certeza. Se nesse momento, eu tenho que viver o meu luto, assim. Claro. E é muito difícil para mim escutar todas as histórias que chegam até mim, porque eu acabo revivendo o que eu vivi, né? E eu ainda estou nesse processo. Mas isso é um plano e existem outros projetos dos quais a gente ainda não pode falar também, mas muita coisa a gente tem anseio de realizar. É porque é tanta informação daqui, a gente tem que, né, ir um passo de cada vez. Claro. Né? Até porque a gente tem a vida da gente, pra gente, né, como já foi abordado aqui, da gente voltar à nossa rotina, voltar, né, questão de trabalho, tá? A gente tem Davi ainda, que a gente tem que dar aquele suporte maior a ele, porque essa dor também ele vem, né, passando, mas a gente tem esse pensamento de questão de instituto e tal, para auxiliar outras famílias também. Só que, como eu falei, é um passo de cada vez, porque essa volta à rotina é difícil, muito complicado, é só muita terapia mesmo, como a gente falou, porque você... Até a questão você não sai na rua, né? Até a questão como você está lidando ali, né? Você está rindo, conversando, a forma como as pessoas vão lhe ver, né? Porque existe esse julgamento também. A gente está em algum lugar ali, está em um restaurante, está conversando ali com os amigos, está rindo, aí perdeu a filha, já está ali, né? Mas a gente sabe que existe esse, né? Uhum. Ou seja, são várias coisas ali que eu acho que tem que ser um passo de cada vez, mas eu não tenho dúvida que a gente vai... Essa questão aí de ver, né, um instituto, algo do tipo, isso aí vai... Mais para frente a gente vai Muitas coisas botar isso em virão, prática. A gente vai seguindo aqui pro finalzinho desse papo, mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Eu queria que cada um respondesse o que lembra, o que recorda. Não vale dizer que era quando Bruna acordava. Eu quero saber o que faz vocês lembrarem de Bruna e, na mesma hora, vocês trazem um sorriso no rosto. Não vale dizer quando ela acordava, porque os dois disseram, já anotei aqui. Cara, eu tenho uma coisa que até fiz uma tatuagem com isso, porque sempre que a gente se despedia entre família, entre a gente, o jeitinho dela se despedir, ela chamava a gente e fazia Kiki, porque ela queria que a cabeça da gente quicasse, como um brinde, sabe? Mas entre a gente, a nossa cabeça quicando. Ela chamava Kiki no mundo, que era Kiki todo mundo. Ela não conseguia falar a frase completa, então ela falava Kiki no mundo. E isso marcou muito a gente, marca muito a gente. Às vezes a gente vai dormir, aí se dá boa noite e diz Kiki no mundo. Kiki no mundo na hora de ir embora. Virou uma frase nossa, assim, de memória, Bruna, que ao mesmo tempo que dói, acalenta o nosso coração. E bota um sorriso no nosso rosto. Tem que não sai da... Sempre quando eu penso nela, eu penso... Quando ela queria me provocar, tava com raiva de alguma coisa, ela me chamava de Júnior. Era. Aí quando queria alguma coisa ali, era o papainho ou Juninho. Ô Juninho, faz isso. Por favor, Por papainho. Papainho. Isso sempre vem na memória, mas como eu falei, Bruna só tenho a agradecer a Deus pelos 4 anos que ela esteve presente entre a gente. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela partilha, muito obrigado pelo coração de vocês.
Muito obrigado pela disponibilidade, por quererem, por se sentirem à vontade, por confiarem a mim essa conversa. Eu tenho um encerramento. Vocês querem falar alguma coisa? Querem completar? Querem deixar alguma mensagem? Querem... O microfone é de vocês agora. Não, eu queria deixar uma mensagem de Deus, sabe, mesmo para a vida das pessoas que estejam sofrendo, seja qual for a dor, porque para mim, essa foi a pior dor que eu já senti em toda a minha vida e acredito que vai ser ela, né? E se Deus tem me sustentado, Deus pode fazer isso na vida de quem está aí do outro lado também, seja pelo motivo que for. Deus sempre é o caminho e Ele seja forte e corajoso, porque Ele realmente Ele quer o bem dos seus filhos. Então, se deixem ser curados, se abram para o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Amém. Eu queria só agradecer o espaço aqui, está nos dando voz, né? Que a gente vá em busca aí desse propósito, né? Em busca de justiça também. Dizer a todos não só os pais, né? Todas as pessoas que amem as pessoas, cuidem das pessoas que estão ali ao seu lado, porque não se sabe o dia de amanhã, né? Às vezes você deixa para o amanhã e aquilo ali você não vai ter mais aquela pessoa ali ao seu lado. O amanhã pode não chegar, né? Pois é. O que aconteceu, nossa filha com 4 anos, cheia de saúde, né? E, de repente, cuidem mais das pessoas que vocês amam, que expressem com palavras, né? Que isso era uma coisa que eu sempre tive dificuldade de expressar o meu amor com as pessoas através de palavras. Mas com Bruna era diferente. Todos os dias ali eu dizia que ela era a criança mais linda que existia no mundo e que eu amava ela mais que tudo nessa vida. Mas a palavra que eu deixo para todos a mensagem que eu deixo é essa, que amem, mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Obrigada também, Deco, por esse momento, por essa sensibilidade. Eu que agradeço. Eu vou tentar ler o que eu escrevi para vocês. Tá. Gabi Júnior, como eu comentei com vocês, quando eu escutei a história de vocês há 10 meses atrás, e me coloquei já naquele momento à disposição para ajudar também, se fosse possível, no que fosse possível. Eu me lembrei, como eu falei aqui, de Viktor Frankl, né? O cara que sobreviveu ao campo de concentração, e ele dizia que o ser humano pode suportar qualquer dor, desde que encontre um sentido naquilo. E é isso que eu vejo em vocês. Transformar uma ausência em presença para o mundo. Transformar dor em propósito. A gente sabe que nenhuma palavra pode apagar o que aconteceu. Mas existe uma força que é clara, é perceptível em vocês, que sustenta. A fé em Deus, que consola até quando falta chão. Os amigos e a família que abraçam quando faltam forças. E o amor de vocês por Bruna, que se tornou missão. Um farol para proteger outras crianças. E quando penso em Bruna, penso que ela continua viva em cada gesto de vocês. Na coragem de levantar a voz quando seria mais fácil calar. Na escolha de lutar por outras vidas quando a de vocês foi ferida. E também no cuidado com Davi, que segue precisando de pais presentes e encontra em vocês força e amor. Quem escuta esse episódio precisa sair com a certeza. O que dá sentido à vida não é fugir da dor, mas é usá-la para transformar. Transformar a nós mesmos, transformar a medicina, transformar a justiça,
transformar o mundo. E a fé que, até quando a vida parece interrompida, ela mostra que Deus escreve os capítulos que a gente ainda vai compreender. Muita coisa a gente não entendeu ainda. Que cada passo de vocês seja lembrança de que o farol, Bruna, não se apagou. Ela virou propósito, virou legado, virou luz. Obrigado por confiarem em estar aqui e que essa conversa inspire pais, profissionais, autoridades e todos nós a cuidarmos melhor das nossas crianças. Que as pessoas amem mais, amem logo, não deixem para amanhã. Porque presença cura, propósito sustenta e fé renova. E se Deus quiser, muito kick no mundo. Muito Perfeito, obrigado. Obrigada também. Me emocionei. Para vocês que estão assistindo, até o próximo Fala Papito. Reflitam o programa de hoje, por favor.